Graça e paz, amados, um bom dia, um feliz domingo. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, eu quero agradecer você aí que pode estar tomando o seu café da manhã comigo nesse momento, que pode estar na sua sala, reunida com a sua família, se deliciando das EBDs que todo domingo tem sido verdade nas nossas vidas aqui na nossa igreja, amém? Amados, como vocês sabem, essa é a quarta lição onde a gente tem retratado como o Espírito Santo ele se desenvolveu e ele trabalhou na vida dos cristãos dentro da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Então eu te convido a você viajar conosco. Viu? Nós já estamos na quarta lição, mas tem muito mais de Deus, tem muito mais de conhecimento para que eu e você a gente possa crescer. Eu te convido, vem fazer parte das EBDs todo domingo. E eu já vou começar aqui falando da minha lição de hoje. A minha lição, ela é a quarta lição. E nós vamos falar sobre o Espírito Santo na Antiga Aliança, amém? O texto base para essa lição se encontra lá em Isaías 44, de 1 a 8, tá? Mas eu peguei aqui um versículo, dentro desse 1 a 8, eu peguei o número 3, tá? O versículo 3 para ler com vocês. E diz assim: porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém, amados? Glória a Deus. Amados, a gente, como o tempo pouco e são lições maravilhosas, são grandes lições que nós temos que aprender muito. Então a gente não tinha como estudar livro por livro do Antigo Testamento. Então a gente dividiu, tá? A gente dividiu nos livros, no Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos e nos livros proféticos do Antigo Testamento, pra gente dizer como que o Espírito Santo ele trabalhou junto com Deus, amém? A presença do Espírito Santo de Gênesis a Apocalipse, ela é real e não devemos de forma nenhuma ter dúvida de que ele agia e que ele age até hoje em parceria com Deus. O Espírito Santo, ele guiou e ele iluminou todos os autores da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tá? Tanto o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, o Espírito Santo, ele iluminou, ele trouxe a grande revelação do que Deus queria para cada época e para cada povo, amém? Então a Bíblia realmente ela foi completamente inspirada pelo Espírito Santo. E a Bíblia, na verdade, ela possui diversos tipos de literatura, tá? Ela apresenta a literatura histórica, a poética, ela apresenta também a literatura profética e a das epístolas, entre outras, tá? Por mais que, diferente do tempo e diferente das pessoas, da nação, como eu já disse, saiba de uma coisa, o Espírito Santo, ele atuou, tá? Sempre, em todo momento o Espírito Santo, ele teve presente. Até eu lendo aqui, foi algo muito lindo, porque falava assim, o Espírito Santo, ele foi real, e ele é real, mesmo visivelmente, ou talvez de uma forma mais singela, de uma forma mais calma, o Espírito Santo é real e ele atuou e ele vai atuar sempre, amém? Então agora nós vamos começar com o livro de Pentateuco. O Pentateuco, ele na verdade ele é dividido em alguns livros e agora a gente vai começar com o livro de Gênesis.
Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz assim: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amados, olha que coisa linda. Olha o Espírito Santo de Deus aí já abrindo a Bíblia, já dizendo para que ele veio, para que ele estava e para que ele começaria a trabalhar. Olha que lindo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós, como fé cristã, nós começamos a ter certeza da fé quando realmente a gente encontra uma pessoa, ou quando a gente vê alguém confessando de que Deus é o Criador dos céus e da terra. A partir do momento que você vê e fala assim: Deus criou, Deus fez, Deus formou, ali o Espírito Santo estava trabalhando junto com Deus. Mas quando você vê alguém declarando dessa forma, você vê que aquela pessoa exerce a fé dela, porque ela crê, entendeu? Que Deus foi que formou tudo. Não foi ciência, não foi isso, não foi aquilo. Foi Deus que formou. E o mais lindo é o que acontece no desenrolar da Bíblia, porque o Espírito Santo, ele, como eu disse, ele guiou e ele iluminou os escritores, né? E teve algumas escrituras que a gente fala que foi visionário, como em Apocalipse, que mesmo eu falando do Antigo Testamento, veio essa passagem aqui para mim, que eu quero ler para vocês. Apocalipse antevê que assim como houve um início do mundo no qual Deus trouxe à existência o céu e a terra, haverá um novo começo, haverá um novo céu e uma nova terra. Viu? Olha que coisa mais linda. Assim como foi o início, assim o Espírito Santo junto com Deus, ele trabalha, entendeu? Para encerrar da mesma forma. É muito lindo, né? É muito homogêneo, é uma sincronia muito linda. A forma que Gênesis começa tudo e a forma que Apocalipse traz o término e o começo de algo que o Espírito Santo com Deus tem para mim e para sua vida. Amém? Isso foi Gênesis, a criação. O Espírito Santo de Deus estava ali na criação. E agora nós vamos falar de Êxodo, tá? Êxodo, na verdade, ele foi fundamental. Por que ele foi fundamental? Porque ele ilustra muito bem como Deus, ele foi remissor da injustiça, do pecado e da opressão. Portanto, Êxodo ele serve como parâmetro para todas as redenções futuras e advindas que virão, tá? Êxodo nos ensina que Deus ele é soberano sobre a criação. Êxodo ele nos ensina que nós não podemos descartar ou não dar importância para a vontade de Deus para as nossas vidas. E Êxodo também nos ensina que nós não podemos limitar os propósitos de Deus para as nossas vidas, para a vida de um povo, para a vida de uma nação, para a vida de uma igreja. Nós não podemos limitar Deus. Isso é muito lindo. Especificamente, o Espírito Santo, ele aparece em Êxodo como cooperador, tá? Na verdade, em Gênesis eu falei que o Espírito Santo ele se moveu como um iniciador, como alguém que cria. E agora em Êxodo, o Espírito Santo de Deus, ele trabalhou de uma forma de cooperação com Deus. Por quê? Porque foi em Êxodo que havia uma grande necessidade de Deus fazer o tabernáculo. E como que o Espírito Santo trabalhou na vida daquelas pessoas? Ele trabalhou capacitando.
um a um. O Espírito Santo, ele foi capacitando as pessoas para a construção do tabernáculo, porque havia uma necessidade da construção do tabernáculo. Havia uma necessidade muito grande e divinamente essa necessidade do quê? Das pessoas terem um lugar que ele sentisse que Deus estava presente. Aleluia! Oh, glória a Deus! Viu? O Espírito Santo hoje está dentro de você. Divinamente o Espírito Santo hoje está dentro de você. Divinamente hoje Deus, você é o tabernáculo do Senhor, você é templo do Senhor. Ai, irmãos, eu não podia perder de falar isso. É Antigo Testamento, mas vamos glorificar o novo que está em nós, amém? Aleluia, Deus. Então é isso. Gênesis, o Espírito Santo trabalhou de uma forma. Êxodo, a gente já vê o Espírito Santo capacitando, cooperando, trazendo a cooperação para aquelas pessoas, amém? Onde Deus habitava, onde Deus habitaria, ali as pessoas foram capacitadas pelo Espírito Santo para trazer o tabernáculo de algo espiritual para algo físico, para aquele povo ter um encontro com Deus, amém? Levíticos, vamos para Levíticos aqui. Aqui em Levíticos, nós não vamos ver muito o Espírito Santo nas páginas deste livro, tá? Em Levíticos a gente não vai ver o Espírito Santo atuando assim tão grande, tão visivelmente como foi em Gênesis e em Êxodo, tá? Em Levíticos a gente vai ver o Espírito Santo assim mais calmo, mais tranquilo, mas ele vai trabalhar na santidade, tá? Por quê? Porque era necessário que o povo naquela época aprendesse que santidade era você ser separado, sabe? É isso que Deus estava fazendo com aquele povo, é isso que Deus tinha e queria trabalhar com aquele povo, porque aquele povo ele tinha acabado de sair do Egito e eles precisavam entender que santidade era viver separado, que santidade era abandonar as velhas práticas, que santidade era abandonar os costumes, que a santidade é você viver separado, era você perder os velhos hábitos pecaminosos que eles estavam trazendo do Egito. E Deus, na verdade, em concordância ali com o Espírito Santo, trabalhou dessa forma na vida daquela nação, daquele povo. E, por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, deixa eu até pegar aqui que eu quero ler para vocês, que eu separei, diz assim: quando Pedro estava exortando o povo do seu tempo à santidade, ele disse: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. É isso que Deus, o Espírito Santo, trabalhava na vida daquele povo que tinha sido resgatado do Egito e precisava viver o novo de Deus, precisava viver as novas práticas, precisava viver o novo espiritual. Então é isso, de forma singela, de forma sutil, de forma respeitosa, que o Espírito Santo trabalhou em Levíticos, amém? Por mais que ele não apareceu, ele estava sim presente, confirmando isso, tá, gente? E assim, eu vejo de uma seguinte forma: o Espírito Santo e Deus, ele é muito mordomo, ele é muito respeitoso em toda época, em todo tempo, em toda a Bíblia. Você vê o Espírito Santo ele trabalhando assim nas nossas vidas, viu?
E agora nós vamos falar de Números e Deuteronômios. Quando nós iniciamos o livro de Números, a gente vai perceber que um pouquinho do que foi trabalhado no livro de Levíticos, Deus, nos primeiros 5 capítulos de Números, Deus traz ainda um pouquinho essa exortação para a santidade, tá? Essa santidade não ficou só lá no livro de Levíticos. O Senhor, Ele trouxe, Deus, Ele trouxe, o Espírito Santo continuou, sabe? Alimentando aquele povo que era necessário largar o velho para viver o novo. Então, nos 5 primeiros capítulos de Números, você vê ainda o Espírito Santo trabalhando e capacitando ainda as pessoas para que a santidade fosse real na vida deles. Depois desses 5 primeiros capítulos, você começa já a viver uma nova história. Você já começa a viver umas novas práticas do Espírito Santo. E quais são? Já fica visível na capacitação de homens para o ministério. Aí agora a gente começa a falar de Deus trabalhando na vida de cada um. E você começa a ver em Deuteronômio Deus e o Espírito Santo trabalhando na vida do ministério, tá? Por exemplo, eu já vou dizer o ministério de Josué. Deus e o Espírito Santo começa a trabalhar dessa forma. Ele enfatiza em Deuteronômio a entrega da lei como um ato de graça. Ele estabelece uma aliança marcada por retidão espiritual e justiça social no livro de Deuteronômios. Aqui nós conseguimos ver quando Moisés passa a liderança para Josué. No livro de Deuteronômios a gente consegue ver grandes relatos onde o Espírito Santo ele atuou fortemente no coração de Josué, capacitando ele com espírito de sabedoria para trabalhar na vida daquele povo que estava com o coração endurecido, de tanto esperar a terra prometida, sabe? Então assim, você vê o espírito de sabedoria sendo real na vida de Josué e trabalhando ali no ministério das pessoas que Deus estava levantando, que Deus estava despontando. Amém? Gente, o livro de Pentateuco é isso. Acabamos em Deuteronômio. Mas, como eu falei que nós havíamos algumas divisões, nós vamos agora passar para os livros históricos. Os livros históricos da Bíblia, na verdade são 12, tá? São 12 livros que compõem os livros históricos no Antigo Testamento. Os livros históricos, na verdade, ele vai falar sobre os líderes de Israel, tá? E ele é um rico tesouro de informação. Por quê? Porque ele vai relatar vida de juízes, de reis, ele vai falar sobre sacerdotes, ele vai falar sobre os profetas. É um livro os livros históricos é um livro que dá muita bagagem para vocês que querem conhecer, tá? A vida daqueles que viviam com Deus e persistiam em viver as coisas de Deus, né? E então eu te convido a você pegar os livros históricos. Muitos acham meio assim, por ser história. Não, é muito rico. Foi como eu até grifei aqui. É um livro, é um rico tesouro de informação para você conhecer. Amém? Nesses livros, a obra do Espírito Santo se vincula principalmente aos profetas e os reis, tá? Fala-se de muitos, mas você vai ver um forte trabalhar do Espírito Santo junto com os profetas e junto com os reis, tá? Daquela época. E assim a gente vê 2 destaques muito grandes,
que é Elias e Eliseu, tá? Nos livros históricos. Você vai ver Elias e Eliseu sendo muito usados. Muitas histórias onde você vê os dois sendo usados e ousados na presença do Senhor. A gente vai ver a história de Davi também, tá? Nós vamos ver histórias que a gente vai ver a graça redentora de Deus para com todo aquele povo. Grandes exemplos de pessoas que se renderam a Deus através da vida desses profetas. Você vai ver Raabe, a história de Raabe, a história de Ruth, e você vai ver uma grande história maravilhosa que eu sou apaixonada, que é a história de Naamã. Em cada livro desses, você vai ver que a promessa da aliança de Deus, elas são expressas, tá? E essas expressões vêm através de bênçãos, vêm através de julgamentos, vêm através de grandes perdões, vêm através de restauração e de preservação. Você vai encontrar tudo isso nos livros históricos. Você vai ver o Espírito Santo de Deus trabalhando muito grande com perdão, com restauração, com libertação. Você vai ver trabalhando com bênção. Você vai ver ele usando o ministério, como eu falei, de Eliseu e de Elias. Então esses 12 livros são livros históricos contendo histórias maravilhosas, tá? Do Antigo Testamento, e onde você vê o Espírito Santo de Deus trabalhando de formas diferentes, mas de forma real, tá? Para cada pessoa, para cada necessidade. Agora nós vamos para os livros poéticos. Os livros poéticos são 5 livros, tá? Esses livros também relatam a presença do Espírito Santo. Os livros poéticos que nós lemos, que Jó, ele reconhece a participação do Espírito Santo na criação do homem. Vamos pegar lá Jó 33:4. Esse eu deixei aqui para me ler junto com vocês, tá? Livros poéticos, vamos lá em Jó. Jó, no livro capítulo 33, versículo 4, diz assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aqui nesse livro poético de Jó, você vê Jó fazendo menção ao Espírito Santo. Você vê Jó, ele relatando, né, a participação do Espírito Santo na criação do homem. E isso é maravilhoso, porque você vê algo, tipo assim, dando mesmo menção ao que era no início para não deixar dúvida. E Jó realmente fazendo aquilo ser real, tipo assim, batendo o martelinho, sabe? Julgando aquilo ali sendo verdadeiro, né? Lá em Salmos, o autor afirma que o Espírito Santo está presente na manutenção da vida. Vamos lá em Salmos comigo? Salmos 104:30. Diz assim a palavra de Deus. Jó 104:30. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Aqui em Salmos, o autor afirma que o Espírito Santo está presente na manutenção da vida, tá? Os livros poéticos, na verdade, eles são divididos entre Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aqui eu disse 2 citações, que foi em Jó e foi em Salmos, para você ver como o Espírito Santo de Deus, ele é retratado nesses livros, tá bom? Foram alguns exemplos que eu trouxe para vocês aqui nos livros poéticos. E agora nós vamos para os livros proféticos. Ai, eu amo esses livros.
são maravilhosos, são muito bons. Vamos viajar comigo nos livros proféticos? Os livros proféticos, eles possuem duas divisões, tá? A divisão é profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores, muito bem conhecidos e muito usado nos dias de hoje, é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Oh, Daniel, aleluia! Glória a Deus, irmãos, vamos lá para os livros proféticos. Os livros proféticos maiores, você vai ver mensagens explícitas do Espírito Santo como lembrete. Por quê? Porque havia uma grande necessidade de alerta para aquela nação. E esse alerta era para trazer o quê? Era para trazer a responsabilidade. Que aquele povo era responsável diante de Deus pelos seus comportamentos e pela sua política, tá? O Espírito Santo de Deus trabalhou daquela forma na vida dos profetas para trazer essa realidade para aquele povo, que eles eram responsáveis pelo seu comportamento e responsáveis pela sua política. Amém? Esses livros dos profetas maiores. Agora eu vou falar dos livros menores, tá? Os livros menores, dentro dos livros menores existem divisões também que aconteceu. Por quê? Porque 3 livros foi feito para o Reino do Norte, 6 livros foi feito para o Reino do Sul e 3 livros foram feitos com foco para os exilados judeus que haviam retornados da Babilônia para a reconstrução do templo e para restabelecer Jerusalém, tá? Os profetas menores foi distribuído dessa maneira, tá? E eles formam um elo final com as profecias messiânicas cumpridas em Jesus no Novo Testamento. Amém? Essas mensagens dos livros proféticos ainda falam ao nosso coração hoje. Amados, é aquilo que eu comecei no início. É muito real. O que os profetas são inspirados pelo Espírito Santo do Antigo Testamento, falar do comportamento, da política, de como a gente tem que andar para os dias de hoje. É muito, 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 muito parecido, viu? As sutilezas, né? Do nosso caminhar. Embora não sejam interessantes, olha, muito legal, eu fiz uma observação aqui, ó. Essas mensagens dos livros proféticos ainda falam ao nosso coração, embora não sejam endereçadas a nós diretamente, mas nos lembram, tá? De que Deus considera todas as pessoas responsáveis por suas atitudes, especialmente aquelas que afirmam a pertencer a Ele. Amados, o que o Espírito Santo trabalhou na vida dos profetas para trazer a verdade, para trazer a luz, para trazer o que era certo para aquela época, continua sendo vivo e real para os dias de hoje. Amém? Nós, como filhos de Deus, ainda somos responsáveis a dar um bom testemunho. Amém? De Deus aqui, de onde a gente andar. E para concluir, eu quero ler para vocês a conclusão da lição aqui, que diz assim: em todo tempo compreendemos que o Espírito Santo cooperou conjuntamente com Deus. Ficou bem claro isso, né, amados? Desde Gênesis até Apocalipse e do que eu estava retratando aqui, de todos os livros, de todas as divisões que eu disse. Ficou bem nítido como o Espírito Santo de Deus, ele trabalhou. Apesar de nem sempre conseguirmos ver tão claramente nos relatos bíblicos expressões diretas e explícitas à pessoa do Espírito Santo, contudo, não há como refutar que, ainda que discreto,
ameno, modesto ou mesmo invisível, o Espírito Santo sempre, olha, de novo, eu tô sendo redundante, mas é porque a palavra de Deus, ela quer trazer essa verdade para as nossas vidas, que o Espírito Santo sempre colaborou de alguma forma para os propósitos do Senhor, inclusive no Antigo Testamento. Igualmente, nem sempre o percebemos agindo em nossa vida com a sua presença vigorosa e intensa. Todavia, isso não quer dizer que ele não esteja atuando em mim e em você nos dias de hoje. É preciso ter fé, crendo que o Espírito Santo está trabalhando, ainda que não o percebemos. Amados, essa é a conclusão da lição número 4. E é uma conclusão para a minha vida nos dias de hoje. Ainda que muitas vezes eu e você acham assim, o Espírito Santo, Deus está em silêncio comigo. Deus não está em silêncio conosco. Ele está trabalhando sempre a nosso favor, mas daquela maneira que eu disse, muitas vezes não visível, porque o Espírito Santo, ele é singelo, o Espírito Santo, Deus, ele é respeitoso, mas ele está trabalhando sim em mim e em você. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor por essa lição. Glorificado seja a presença do Espírito Santo aqui e aí com você neste momento. Amém? Nós te glorificamos, Pai. Nós te exaltamos, Pai, porque tuas obras é real, Papai, nas nossas vidas. Amado, Deus abençoe. Um final de domingo maravilhoso e feliz na presença do Senhor. Não esqueça que logo mais tem o nosso culto maravilhoso, tá? Venha adorar o Senhor, venha se esquentar desse frio na presença do Senhor, tá? Estamos de portas abertas, preparados, tá? Com todo o que necessita para que você não tenha medo de vir por causa do Covid. Venha e venha adorar esse Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Tchau, amados. Deus abençoe.